Bom dia, vamos falar hoje sobre o AWS Lambda. O Lambda ele é um serviço de computação serverless. Ele permite executar código sem precisar gerenciar servidores. Basicamente, você vai colocar o seu código dentro do Lambda e o Lambda vai executar esse código quando determinada ação acontecer. Ele é serverless. O conceito de serverless em computação em nuvem quer dizer que você não precisa provisionar ou administrar os servidores, as máquinas virtuais subjacentes. Ele vai escalar de forma automática conforme a demanda. O conceito de serverless tem muito a ver também com o conceito de elasticidade. E nesse caso só se preocupa com o código. Isso quer dizer que ele é uma espécie de PaaS. E também função como serviço, é um FaaS. Mesmo ele sendo serverless, você ainda precisa dizer o quanto de memória irá alocar. Tem essa questão. Você não precisa se preocupar com a CPU, pelo menos não no momento. Porém, a memória RAM você tem que alocar uma quantidade que você acha justa para a sua aplicação. Deixa eu ver o que eu falar mais. Só isso mesmo. O Lambda ele é orientado a evento. Isso quer dizer que ele não fica em execução o tempo todo. O seu código não vai estar em execução all the time. Então, ele não é recomendado para você subir um site. Um back-end de um site que vai ficar toda hora ligado. Um back-end que é constante, não dá. Ele é orientado a evento, ele vai responder quando alguém chamar ele. E ele entra muito naquele conceito de desacoplamento e microserviços. Arquitetura de microserviços. Aqui a gente tem alguns exemplos. Uma mudança em um bucket do S3, sempre que algum bucket do S3 receber um dado, algum tipo de dado, algum dado for alterado, ele pode ativar uma função lambda. Essa função lambda pode fazer várias coisas, como verificar se o dado está ok, se for uma imagem e a qualidade da imagem estiver baixa, ele pode redimensionar ela, fazer algum tratamento. Lembrando que o Lambda é um código que você coloca dentro dele e ele vai executar quando determinada ação acontecer, orientado a eventos. Quando o banco de dados recebeu alguma atualização, ele pode tomar alguma providência que você julgue necessária. Outra coisa, API Gateway, um cron job do CloudWatch Events. E eu já fiz algumas aplicações usando a API Gateway para poder integrar o front-end com o Lambda. Eu tenho um projeto de um jogo que eu fiz de adivinhação que eu vou postar no meu GitHub. Aí eu vou colocar o link na descrição futuramente. Aí vocês depois dêem uma olhada. Ele é um projeto bem legal que vai desde o front-end até o back-end, até o banco de dados, se não me engano. E eu uso como back-end uma função Lambda. O Lambda ele suporta uma variedade de linguagens. Aqui a gente tem alguns exemplos dela: Node, Python, Java, Go, C Sharp, Ruby, PowerShell. A mais usada é o Python. O Python ele tem uma biblioteca que é fornecida pela AWS, é um SDK da AWS. Questão de prova também, que como é que você pode se conectar com a AWS? Você tem três maneiras: via painel, que é o site, via SDK, que é uma biblioteca que você vai conectar no seu código, ou via CLI, que é a linha de comando. Essa questão pode cair na practitioner. Mas voltando, o Python ele tem uma biblioteca chamada Boto3, acho que é TO3, acho que é assim. Essa biblioteca ela é mais usada para fazer algumas automações, alguma integração com a AWS via SDK. Recomendo dar uma olhada depois no Boto, ou então eu faço um vídeo sobre, dando algumas dicas. Uma coisa boa do Lambda é cobrança por uso. Você paga apenas pelo tempo de execução e pela quantidade de requisições que são feitas. Se não me engano, você tem 1 milhão de requisições grátis no Free Tier. E essa questão da cobrança por uso
Traz economia porque se não tivesse o Lambda, você teria que usar o que para poder substituir ele? Um EC2. E essa EC2, ela não tem muito essa questão de cobrança, não tem muito essa questão de execuções curtas. Normalmente ela fica ligada por um longo período de tempo. Se você fosse, de alguma forma, automatizar isso, e sempre que tivesse um evento, você ter que ligar uma EC2, que está desligada possivelmente, para poder responder e um código nela rodar para poder responder algum evento que aconteceu, isso ia demorar muito. Então, assim, não é viável. Então, ela teria que ficar ligada o tempo todo, o tempo todo. Com o Lambda não, o Lambda ele só é acionado quando ele é requerido. Isso aí é muita economia. Isso aí você tem que ficar muito de olho, muito útil, é um serviço muito usado. Exatamente por isso. É o tempo limite, isso aqui é questão também de prova practitioner, mas também é questão da vida, né? Você tem que saber o quanto que a sua lambda vai responder. O tempo limite da função lambda é de 15 minutos, ela não pode executar uma função que demore mais de 15 minutos. É bom você sempre otimizar, ter o menor tempo possível, porque você é cobrado pelo tempo de execução. Lembrando que o CloudWatch, ele vai monitorar, ele monitora esse tempo também. Então é uma boa você dar uma sempre olhada no CloudWatch para ver como as suas funções lambdas estão se comportando. Aqui são algumas limitações que ele possui. O tempo máximo de execução é 15 minutos. O limite de memória é de 128 MB até 10 GB de memória RAM. A memória alocada. Cold Start, ele demora na primeira execução, mas só a primeira execução. Ele não é ideal para aplicações com conexões persistentes ou uso contínuo de CPU. Como eu falei, o back-end está sempre respondendo. Você vai fazer um jogo online, que vai ter pessoas toda hora. Vai ter sempre alguém online disponível e o jogo tem que estar respondendo o tempo todo. Não é o caso do Lambda. O Lambda é para requisições curtas. Sobre a memória, isso aqui é uma coisa que eu vou falar, é um pouco mais avançada. Se você for falar practitioner, eu acho bom até saber que existe, mas dar uma ignorada no que eu vou falar agora. Mas tem como você alterar a memória, a capacidade de CPU, que é do processador, de uma função lambda. Basta você alterar o tanto de memória. Se você quer mais capacidade computacional, você aumenta a memória da lambda. Eles são igualmente proporcionais, os dois. Mas isso aí é uma coisa mais avançada. Na arquiteto é bom saber, não acho que vai cair na prova. Acho que pode cair na prova sim, na verdade. Cai na prova. A de developer também cai na prova. E na practitioner não. Então se você tá vendo a practitioner, dá ignorada e só lembra que é serverless e pronto. Quando usar o Lambda? Aqui tem alguns exemplos. Processamento de arquivo, imagens do S3, como eu falei, ele redimensiona. Isso aí é um exemplo clássico, se você for ver outras videoaulas, inclusive da própria AWS, é o exemplo que ela mais usa. Backends para aplicativos web e mobile, eu falei que ele não é bom para requisições constantes, mas se o seu backend tiver alguma aplicação específica que seja executada em determinado momento somente, ela é muito útil. Automação de tarefas ou pipelines, como eu falei, ela é orientada a evento. Então, sempre que alguma coisa, tipo, o próprio exemplo da imagem do S3. Caiu uma imagem do S3, ele vai verificar se a imagem está na resolução correta. Senão, ele pode redimensionar ela. Validação, transformação de dados. Você pode usar ele nesse modo também, sempre que um dado for inserido no S3. De novo, o S3. Ou até em um banco de dados, você pode verificar o dado, validar ele. Ou transformar, fazer algum tratamento, algum filtro para fazer um ETL depois, talvez. Microserviços e APIs, que é o caso clássico dele. E é só isso. E aqui eu coloquei embaixo que a execução não pode passar de 15 minutos. Isso aqui é muito importante. Até a próxima e até mais.